Sejam muito bem-vindos ao Entre Surtos e Desabafos. É um prazer tê-los aqui novamente conosco. Se você é novo por aqui, aproveita para curtir e compartilhar esse episódio com quem pode se identificar com a nossa conversa. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @Entre Surtos e Desabafos. Olá, tudo bem, pessoal? Bem, hoje é o nosso primeiro episódio e eu estou muito feliz com a minha convidada, porque é uma convidada que eu conheço há muito tempo, que eu admiro, que é a Lilian Galdo. Ela é escritora de livros infantis e romances, é advogada e é uma mãezona, gente. Lilian, prazer em tê-la aqui conosco. Estamos muito felizes. Eu, principalmente, por te conhecer, ter esse privilégio. Obrigada por aceitar. Eu fiquei muito emocionada, gente, pelo convite. Tô me achando aqui. Nossa primeira. Isso, eu nem imagino. Agora que começamos a gravar, que eu tô sentindo, assim, o peso de ser a primeira. O peso, assim, não. A bênção de ser a primeira, porque é emocionante o clima, assim. Tinha que ser alguém especial. Eu acho que desde o início a gente pensou, tanto eu quanto a Gil, pensamos em uma pessoa que pudesse representar um pouco daquilo que a gente imagina, sabe? Como uma pessoa que é uma super mãe, que a gente admira, né? Então, assim, por mais que eu seja talvez nosso segundo contato, de primeira, assim, já fiquei super feliz e achei que a gente já se identificou. Então, obrigada por aceitar. Fiquei muito emocionada. A gente queria que você contasse um pouco da sua história, tanto profissional quanto pessoal, para que as pessoas possam te conhecer um pouco. Ok. Como que começou também depois como que veio a ideia dos livros, enfim? Tá. Bom, os livros começaram, né? Eu estava na faculdade e a Bianca entende porque direito civil é um pouquinho maçante. Eu tinha um professor que ele falava no mesmo tom de voz do início da aula até o final. Eu estava com muita dificuldade de absorver tudo aquilo, né? Isso, foi a matéria que era a matéria que eu mais gostava, porque eu trabalhava na área civil nessa época, e eu comecei a me sentir mal, porque eu precisava aprender aquilo, e eu fiquei muito sobrecarregada. Aí eu falei, gente, eu não posso dormir nas aulas dele, eu tenho que achar um foco, assim. E durante uma aula eu comecei a escrever aleatoriamente, e do nada, assim, eu não conseguia parar. Do dia pra noite. E aí, meus amigos falam, o que você tá escrevendo? Aí eu, gente, não sei. E foi. Em algum lugar eu vou chegar, né? Sim, e nunca... Aí eu saía da faculdade, eu ia escrever de final de semana, eu ficava escrevendo de noite, eu chegava da faculdade, ao invés de estudar, eu ia escrever. Um vício seu, né? E uma válvula de escape. Mas o que eram? Eram frases? O que era? Que tipo de pensamento que era? Era um livro, porque já era o Rock and Pie. Que foi seu primeiro livro. Isso. Na verdade, meu primeiro livrinho, eu era criança, e eu escrevi um livrinho, dei pra minha mãe, assim, olha, mãe. Aí ela falou, o que você fez, né? Eu falei assim, o livro. Aí eu comecei a contar a história pra ela, eu tinha escrito bonitinho, assim, foi curtinho, mas era o livro de uma corujinha na floresta, enfim, aquelas coisinhas que mãe guarda. Você já tinha o dom pra isso, então? Sim. Mas profissionalmente, o meu ponto de partida foi esse livro que eu escrevi na faculdade. E até que eu falei assim, gente, chegou num ponto que quando o livro ficou pronto, que eu li e que minhas amigas falaram, elas estavam viciadas, elas ficavam, me manda o capítulo, me manda o capítulo. E eu ficava, cada capítulo que eu terminava, eu mandava para as minhas amigas, o pessoal na faculdade ficava lendo. Aí eu falei, gente, eu tô muito feliz com isso. É muito, assim, mas eu não conseguia focar mais na faculdade direito. E aí, quando eu decidi focar mesmo no livro, eu não consegui mais parar de escrever. E aí, foi um livro atrás do outro, assim. Eu fiz a trilogia Rock and Pie. Quantos livros hoje? Hoje, são 6 romances publicados pela editora PL. Eu tenho 2 e-books de antologia, que eu escrevi com outras amigas
na Amazon. E tenho um já publicado infantil, que é o Mundo Autista de Gabriel. Deixa eu ver, vamos mostrar esse aqui, que é Memórias do Coração. Esse aqui eu li, gente, é muito legal. Esse aqui qual que é, Lili? É o penúltimo? Esse é o primeiro. É o primeiro da É o última primeiro da trilogia. última trilogia que eu fiz, Tá. isso. Antes de mudar o rumo, assim, da minha carreira, né? Tá. E aonde a gente acha os teus livros, Lili? Tá na Amazon, Na só Amazon. que o Rock and Pie esgotou, que é a primeira trilogia que eu Ah. tenho. Esgotou, eu tô reformulando, deixando um pouquinho mais jovem e vou fazer um volume único com ele. Tá. E aí eu vou relançar ele. E Já esse, estou ansiosa para esse muito legal, lançamento. muito legal. e esse tá na Amazon, nós estamos relançando, porque Esse aqui, pessoal. eu tive um problema na editora, uma perda. E a editora vai fechar. Você me falou. A minha chefe É da editora. Miraculous? Não, Não, Miraculous é essa. É Ah, a tá. editora PL. Editora PR. Tá. Ela- Legal, então a gente acha na Amazon. Sim, na Amazon. Tá Agora bom. nós estamos repostando. Já foi repostado, tá em revisão na Amazon e a gente já vai começar a legal, revender. legal. E comigo também. Dá e com a pra Lili falar, também. Lili, quero... Tá. tô lendo A gente vai livro." colocar aqui na legenda o @. Oi, pessoal, desculpa. A gente vai colocar aqui na legenda o @ da Lili, tudo direitinho, né, Lili? Pra Sim. onde vocês possam adquirir os livros dela e entrar depois nas redes sociais dela. Entendi. Então foi assim que entrou a escrita na tua vida. Isso. E quando, Lili, desculpa, né? Imagina. E quando a escrita começou, na verdade, a sua vida pessoal, né, o seu mundo ali, seu universo como Lili, passou a interagir com a Lili escritora. Houve algum momento em que você falou, nossa, esse livro parece muito sobre a minha vida ou vice-versa? Sim. Não sobre a minha vida. Eu escrevi esse daqui já baseado nos meus filhos. Tá. O Mundo Autista de Gabriel. Vamos Mas os apresentar. romances não. Os romances. Os romances, não. Tem muita gente que pensa que eu escrevi o Rock and Pie baseado em alguma coisa assim, mas não foi. Não foi nada, não tem nada a ver com namorado, com romance. Foi simplesmente... Eu sempre fui muito romântica, mas eu sou muito contraditória, porque eu sou romântica, mas não sou grudenta, assim. Em relacionamento, eu não sou a pessoa mais... Mas aí ninguém acha que eu sou muito romântica, mas eu amo livro, assim, romance, Jane Austen. Ai, E Jane Austen é demais. Ai, é maravilhosa. Ah. E aí eu sempre quis escrever coisas que eu achava legal, assim, em características masculinas, assim, que eu Uhum. achava que a mulherada gostava. Coisas legal, pra mulherada entendi. fugir da realidade. É. E homens também, né? Não, e é muito legal, né? Esses livros que a gente consegue... Eu acho que Sim, pra distrair. a gente Que a começa gente a entrar se no entrega pra mundo e a leitura, gente começa. Eu fico um pouco triste, assim, eu confesso, quando um livro que eu gosto muito, principalmente de um romance, né? Porque a gente já imaginou os personagens principais, a forma como eles se vestem e tudo mais, porque Sim. é rico em detalhes. E quando isso é transportado para o cinema, acaba Ai. perdendo muito. Sim. Então eu fico muito decepcionada. Sim. Porque a gente cria um mundo, né, um Não, e é estereótipo diferente, maravilhoso, é. né, dentro, obviamente, da nossa ali. Sim, da área nossa criativa, imaginação. A nossa gente não consegue imaginação. imaginar diferente. É Exato. daquele jeito, daquele né? jeito. Lili, que Sim. livro que você já leu, assim, que te marcou muito, que também te impulsionou a você escrever? Olha, começou com O Pequeno Príncipe. Ah, legal. E todos da Agatha Christie. Ah, Eu amava. E Pedro Bandeira. Acho que foram minhas maiores referências, assim, Inspirações, da, assim, da também. juventude. Eu Ah, amava. legal. No intervalo, ou às vezes eu já matei aula pra ficar indo na biblioteca da escola. Pra ficar Ela matou a aula, mas quietinha não foi pra lendo. ir no parzinho, Não façam, nada gente, disso. Foi pra ir pra biblioteca da escola, Isso, gente. não façam, gente. Mas e não foi só uma vez, tá, gente? Já... Poxa, mas essa saída, esse matar de aula foi super saudável no final da história, né? Foi. Mas Rendeu. faria tudo de novo. É lógico. Eu amava ficar lendo os livros do Pedro Bandeira na escola. Tinha a coleção inteira, assim, deles, dos caras. Aí eu ficava, gente, deixa eu ficar quietinha aqui. Ninguém vai... Aí eu Opa, fico imaginando ninguém vai me ver. também como é que você consegue conciliar sentar e escrever diante da loucura que é a tua vida. Na fé. Com muita fé. Pedindo pra Jesus. Jesus, deixa eu concentrar. As pessoas já Ouvindo te uma música perguntaram. clássica. Ai, As pessoas legal. já te perguntaram, Lili, como que você dá conta, né? E você... Sim. Nem eu, às vezes, sei. Eu acho que Deus vai provendo, assim. Tem dia que você
tá literalmente surtando, que é bem o tema aqui do podcast. Você fala, não consigo fazer mais nada, não quero fazer mais nada, tô maluca. Gente, silêncio, pelo amor de Deus. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. Eu preciso trabalhar, não dá. Aí se acalma, daqui a pouco se acalma. Aí vem o filho, faz um carinho. Mãe, não sei o que. Aí você fala assim, por que eu sorteio, né? Mas a gente precisa, às vezes, também fazer isso, até pra eles verem que a gente também precisa de tempo, de espaço, né? Claro. E aí... Lili, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, e aí você começou a escrever o livro e tal, e aí você foi atrás de uma editora? Sim. O primeiro, do Rock and Pie, né? Sim. Que foi o que você... No começo, pra falar a verdade, tinha um grupo no Facebook que eu participava com várias meninas. Legal. Que era o livro Fuxico Literário, o grupo Fuxico Literário. Até hoje tem, e nós temos amizade entre nós, assim, eu conheci muitas meninas nesse grupo. Legal. E eu postei no grupo. E foi aí que começou, porque aí fez muito sucesso no Fuxico, e meu e-mail começava assim, eu tive que até excluir o meu Facebook antigo, e eu fiz outro Facebook, porque tinha muita mensagem, eu não conseguia responder. Caramba. E teve gente que achou até que eu era estrelinha, né? Isso, eu falei, não, gente, eu não tô conseguindo dar conta. Dando conta. E a escrita, né? A escrita é uma terapia também, né? Muito, pra mim... Muito, é uma fuga. A escrita salva também, assim como a arte salva, a escrita salva também, né? É um desabafo, não deixa de ser também, né? Quando você põe pra fora. É uma viagem também. Você cria mundos que você queria conhecer. Então, exatamente. A imaginação eu acho essencial. É legal para quem... É uma forma de você colocar para fora aquilo que tá na escrita. E quem tá lendo também, né? Sim. Aquele momento é um momento de tranquilidade, né? Sim. Além da escrita, tem alguma outra válvula de escape que você usa no seu dia a dia? Tem. Doramas. Cheguei no meu mundo. Todos coreanos. Não, coreanos, japoneses alguns, chineses, eu adoro C-drama. Eles são rapidinhos, curtos, né? Mais. Isso. Aí aqueles rios que começaram agora, eu evito até ficar, porque se eu começar a ver... Agora parece que tem novela curtinha, não é? Como chama isso Shorts. Rios, shorts. Eu já assinei. E só tem coreano. Eu já assinei um app. Eu também. Só pra assistir isso, porque eu fiquei viciada. Sim, eu usava o TikTok passando, encontrei uma novela. Sim. Meio mexicana, meio chinesa. E eu falei, gente, o que é isso? Eu preciso saber. Tem até brasileiro agora, gente. Com a atriz que fez Chiquititas. E com uma influencer também, que fez uma novela da Globo recente. Ela foi até a atriz principal. É que agora não tá enfim, gente. Mas minha memória tá ruim. O ramo cresceu muito. Não, eu vou te falar. Dorama é o quê? Novela coreana? É isso? Isso é dorama. Dorama coreano. Eu tenho assistido algumas séries coreanas, mas agora tem uma série que eu não sei se a gente pode dizer que ela é dorama, que eu assisti, que eu amei, mas não é curta, não. Que é Se o Mundo Te Der Tangerinas. É maravilhoso. Ai, gente, olha, quem não assistiu, por favor, assista. Se o Mundo Te Der Tangerinas. Meu Deus do céu, que série maravilhosa. Que coisa linda, eu chorei do começo ao fim. É uma obra de arte, pra mim. Isso é dorama Sim, também. Sim, é dorama. Tá. É que, na verdade, dorama popularizou aqui o nome no Brasil, mas é K-drama, né, que eles falam. Porque aí quem é coreano, K-drama, aí a gente tem C-drama, que é o chinês, e tem o J-drama, não sei se é J-drama, tem... Que é Enfim, o tailandês. Tem o tailandês, que Exato. não sei se é T-drama, porque eu nunca vi esse termo, mas eu acho que deve ser outro nome. Caramba, tá vendo? Ó, estamos aprendendo aí, pessoal. Pra dar aquela distraída. Mas eu confesso, assim, vocês falaram, se o mundo te der... Se o mundo te der tangerinas, é maravilhoso. Né? Eu fujo desses doramas que eu choro muito. Sim, já assisti, mas eu não consigo porque... Eu passo mal de chorar, assim, eu chego a soluçar. Sim. Então, toda vez que dorama também é a minha válvula de escape, uma das. E toda vez que eu escolho, eu sempre quero aquela coisa mais leve, como se fosse um livro mesmo, sabe? Aquele bem clichê, né? Para que eu possa esparecer um pouco a mente. E eu acho que, não sei se esse foi o caso da Lili também, mas no meu caso foi uma escolha para mim, porque quando a minha filha nasceu... Como que eu ia assistir outros programas, às vezes amamentando ou cuidando dela? Não tinha, porque o teor ali não era para uma criança
assistir. Sim. Não poderia nem ter contato. Exatamente Né? E só de escutar, isso. mesmo se fosse em coreano, inglês, francês, não importa. Eu acho que não era adequado. Então, eu procurei alternativas para que eu pudesse também esparecer, ter o meu momento e que eu pudesse também estar com a minha filha, aproveitando legal. tudo junto. Sim. Legal. Então, por isso que eu gosto muito, assim, eu acho que é bem interessante, né? Por isso que faz tanto sucesso o dorama, inclusive, porque ele não tem aquela carga pesada, na maioria, assim, tem alguns que tem, mas são poucos. Que nem as novelas brasileiras, por exemplo, que é mais drama, tem um vilão que faz maldade. Exato. Ai, eu acho gente, que, assim, mas para, o não existe mais ápice- novela boa brasileira, desculpa. E o ápice do também dorama nunca mais pegar na assisti. mão. Então, é o Isso, ápice. Depois de 17 episódios, geralmente 12, tô exagerando, é que eles vão pegar na mão do outro e é algo, assim, surreal. E a gente dá um surto, como se a gente Eu nunca surto. tivesse visto nada pior, né? Mas Ontem à noite, não dá. eu tô acompanhando o Frei Gilson fazendo, a gente tá, Estamos fazendo. Viu, Frei Gilson? 4 da manhã todos os dias, então a gente está se programando, graças a Deus, as crianças nos acompanhando também em dormir mais cedo, nos ajudando. Ajuda. Só que ontem eu falei, não, eu tô muito cansada, eu preciso assistir um dorama. E aí eu percebi que enquanto eu assistia, eu fico com um sorriso daqui a aqui. Parece que aquilo tá acontecendo na minha vida. Então, é uma forma, né, da gente... E eles também têm uma maneira de se expressar. Eu não sei, eles parecem muito delicados, né? As feições, tanto do homem quanto da mulher coreana. Parece que eles falam sorrindo com o olhar o tempo inteiro. Não parece. E eles demonstram muito cuidado um com o outro também. Sim. Então, é isso, às vezes, que as pessoas buscam nos relacionamentos. Legal. O que tem a outra vertente também, que as pessoas acabam indo pra Coreia, achando E é que é o oposto. dorama, vão viver... Infelizmente é o oposto, porque a gente tá diante do mundo real, né? Eles souberam criar uma fantasia que viralizou no mundo, porque é o que todo mundo quer. Um relacionamento saudável, que seja romântico, fofinho. Que um cuide do outro. Exatamente, que um cuide do outro, que seja uma coisa leve. E que a gente consiga... A vida não é assim, né, gente? Ultrapassar todos os desafios e no final casar e dar tudo certo. Todo mundo é rico, o pobre, a menina mais pobre sempre tem iPhone da última geração. E é assim, vida de fantasia. Falando puxando esse gancho, Lili, que se deu da idealização e de tudo mais, eu quero que você me fale, então, da Lili mãe. Sim. Né? E como é que funciona, como é que é essa doideira de ter 2 filhos, meu Deus, e com idades próximas, né? Tem um intervalo, Miguel, acho que é 6 anos, 6 anos mais velho que o Teodoro. Mas são crianças, né? Sim, são crianças. São. E é uma loucura. Como você não tem outra palavra para definir. Ser mãe é aquilo que se idealiza mesmo? Olha, o sonho da minha vida sempre foi ser mãe, desde criança. Então, assim, eu sempre, quando perguntava pra mim, sabe aquelas brincadeiras de que a menina faz? Quantos filhos vai ter? Com quantos anos? Eu sempre quis ter 5, 4. Nossa. Eu sempre quis ser mãe. Então, quando eu engravidei, não foi no momento que eu esperava da minha vida. Então, eu dei uma surtada, minha mãe deu uma surtada. Mas, no fundo, eu fiquei muito feliz, entendeu? Apesar de ter sido num momento não muito legal, assim, da minha vida. Mas era o momento que Deus... Eu tinha 27, só que eu tinha terminado 4 meses antes um relacionamento de 10 anos. Entendi. Então, foi uma coisa muito fora do padrão. Coisa de Deus, né? Eu acho exatamente. Que, assim, Deus coloca a gente em alguns caminhos em que a gente talvez não espera. Exatamente traçar, mas que no final, assim, você olha pra trás e fala, obrigado, Senhor. Porque se fosse pra eu escolher, eu não estaria aqui, eu não seria tão feliz como eu sou hoje. Ah, não, com certeza. Filho é bênção. Não consigo imaginar minha vida sem eles. Só que eu, depois do Miguel... Aí entra a parte do autismo, né? O Miguel foi uma criança que me deu muito trabalho, assim, desde que nasceu. Aliás, desde a barriga, porque no último ultrassom falaram que ele tinha um problema renal, que ele tinha estenose renal. Então, imagina uma mãe quase parindo, sabendo que teu filho tem um problema renal. Aí já fiquei com aquilo, aí eu fiz promessa, jejum. Aí ele nasceu fraquinho, ele não mamava. Aí ele foi pra UTI.
Na UTI não me deixaram ficar com ele porque eu fiz cesárea. Aí minha mãe que teve que ficar com ele, eu tive que voltar pra casa sem meu filho. Aí ficou aquela coisa, Aquela assim. agonia, né? Nossa. Esse momento é muito difícil, É muito né? difícil. É muito difícil esse momento. Eu não imagino essas mães de UTI que ficam com filho. Todo dia eu faço oração pra elas, que eu não sei, não consigo imaginar. Mas tamanho. tinha algum lugar que elas pudessem conversar? Elas tinham um apoio terapêutico, psicóloga nesse lugar que você teve teu bebê? Não, como é que era? Não, na verdade, eu não tive muito contato com elas, porque a minha mãe que teve que ficar É lá. verdade, é verdade. Mas já conheci várias outras mães de crianças que têm algumas doenças, né, até algumas raras, e eu vejo assim. Ai, gente, aí é difícil, né? Não, Pra é muito mãe, difícil. É um momento muito difícil. A Maria Não. Laura ficou 24 então, horas na UTI. Eu tive um problema. Nossa. A minha pressão subiu na hora e eu tive uma pré-eclâmpsia. Nossa. Então, assim, foi um momento muito difícil em que eu vi... pensei que eu estava ali na linha tênue, Sim. entre a vida e a morte, Sim. né? Por assim dizer. Nossa. E eu lembro de um momento em que, depois que eu pude, né, ir para o quarto ali para semi-UTI, eu não tive... Eu lembro que eu estudei muito, né? Golden Hour, como seria o parto normal, se eventualmente eu ia para uma cesárea, o que poderia acontecer. Então, eu passei, acho que assim como a Lili, o parto inteiro ali... A minha gravidez inteira estudando sobre os assuntos, né? E Sim. tudo que eu poderia ali percorrer como mãe, Estudando. E Idealizando. Sim, Idealizando muito. aquele Exato. bebê E aí, perfeito, na aquele hora, momento perfeito. nada daquilo acontece. Você planeja uma forma e tudo sai do controle, tudo saiu do controle, literalmente. E quando, eu acho que, não sei se você teve esse pensamento, mas eu cheguei a questionar quando eu entrei dentro da UTI para ver a minha filha, se realmente era minha filha. Olha a loucura. Não somente eu questionei, como eu tinha horas depois de operar, eu me levantei, porque eles faziam muito tempo que não estavam trazendo meu filho de volta, e eu fui sangrando, abrindo os pontos, para ver se meu filho estava lá. E que ele estava na incubadora, né? Só que lá no lugar que eles pegam, colocam tipo um do ladinho do outro, sabe? Aí e são várias salas, e o medo de trocarem o filho. E eu lembro que eu peguei, assim, a Maria Laura no colo e eu fiquei pensando, nossa, mas será que foi ela que saiu de mim? Né? Porque, gente, você perde a noção. Aquilo ali são tantos hormônios que você não tem noção do que está acontecendo. Não, e psiquicamente falando, a mãe fica realmente, ela tem a vivência do luto por aquele filho ter nascido e não poder sair do hospital, porque muitas das vezes a criança fica e a mãe tem alta, né? E então tem aquele luto, tem aquela tristeza. Tem aquilo de repente, você vê teu filho cheio de fios, né? E pensar, meu Deus, a dorzinha que ele tá sentindo, porque estão colocando agulha aqui, colocando agulha ali. É muito difícil, eu sei, eu imagino. Eu trabalhei um tempo em UTI neonatal, só que aí eu digo que é de suma importância na UTI neonatal ter um profissional da saúde mental para lidar com essa mãe, com esse pai, com essa pessoa que tá lá cuidando do bebê. Porque às vezes também a mãe, em algum momento, pode não estar, né? Ai, que pior fofa, era eu que nem Lili. tava lá e eu vi meu filho. Tive que ir embora, deixando meu filho todo cheio de fio. É E muito minha difícil, né? Nossa, muito. Muito difícil. Você se sente fora do chão, né? Nossa, fora do chão, péssima mãe, que eu falo, como que eu vou embora e deixar meu... Eu queria ficar lá. E... Isso mexe demais com a mãe. Muito, eu não preguei Isso é um momento da olho. maternidade muito difícil para quem passa por isso. E assim, por isso que essa mãe de UTI, esse pai de UTI, merece todo o respeito, todo o acolhimento, toda a consideração, porque são momentos muito difíceis. Por mais que no final dê tudo certo, né? Mãe, pais de UTI, eles merecem uma atenção muito maior. Não é só o bebê, é um cuidado que estende à família, né? Sim. E aí, Lili, tudo bem, ele ficou bem, você trouxe ele para casa, como é que foi? E aí veio o diagnóstico. Isso, ele foi uma criança que não dormia. Tá, me Miguel não conta isso, me dormia, conta os ele indícios, ele deu indícios, não deu, o que te fez Muito. perceber? Hoje em dia, se eu pudesse voltar, eu teria
percebido tão mais cedo, sabe? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não, é normal. E todo mundo acha que tudo é normal, né? Que a gente tá caçando coisas, Pelo em sabe? ovo. Pelo em ovo, eu já ouvi tanto isso, que eu mais ouvi. Qual foi a primeira questão que você falou? Eu acho que a gente precisa estudar isso ou ver isso Acho com um que foi profissional. o sono mesmo, porque o vizinho de baixo, por exemplo, quando eu morava na praia, ele era policial, ele foi lá, ele falou que se ele não parasse de chorar, que ele ia atrás de nós. Nossa, gente, Ou que seja, falta não teve de... nenhum Sim. tipo de empatia. Nenhum. E eu entendo, Não, e era porque policial, hein? Sim. E aí ficou aquela coisa, porque quando ele chorava começava a dar pânico em nós. E era muito, porque ele foi uma criança que chorou muito, assim, por muito tempo. Ele até não dormia, acordava, aí eu tinha que fazer dormir de novo. E até hoje ele tem distúrbio de sono, assim, ele acorda. Agora, de uns 2 anos pra cá, que começou a dormir um pouco melhor, mas ele acorda quase toda noite ainda. Aí eu falo, não, Miguel, volta pro quarto. E aí você foi num pediatra Isso. com essa queixa de que ele não dormia, que você Mas sentia que ninguém tem alguma falou coisa nada. errada. É Não falaram normal, nada. são os 3 Uhum, meses. exatamente. Ele ainda não entendeu que saiu da barriga. Isso, e não só 3 meses, foi passando o tempo. E aí eu via que meu filho eu tenho uma sobrinha. A minha irmã, quando eu descobri que eu tava grávida, foi no dia do parto da minha sobrinha. Da Manu, uma Da fofa, Malu. Manu. Eles têm 8 meses. Não, peraí. Eu tava de 1 mês. Eles têm 8 meses de diferença. Então. Ah, a Malu e ele tem 8 meses? Tem. Ah, achei que ela fosse bem mais velha. Não. Não me dei conta. Só que, então, pensa que a Malu, que é uma menina que com 1 ano já falava na terceira pessoa, que ela é fora Ela é curva. fora da curva. Ela é fora da né? curva. Ela é uma fofa. extremamente inteligente. Então, ela falava, a Maria Luísa, com 1 aninho, acho que ela não tinha nenhum aninho, acho que ela devia ter uns 11 meses. A Maria Luísa não gosta desse suco. Diz assim. E o Miguel, com 1 ano. Então, a minha família, gente, ele tem 1 ano. Aí ficava mostrando o vídeo da Malu com 10 meses, 11 meses, E Lilian. aí você começa aquele surto, que eu fiz muito Isso. também, de comparação. comparar o filho, seu filho com outros, né? Mas isso é orgânico, né? Isso é do ser humano, não tem como, né? Só depois de muitos estudos, de muita Sim. conversa com o pediatra, Mas de muita leitura de é preparação, orgânico, que você vai mas deixando dói. isso. Dói Dói muito, demais, dói muito, demais. porque você começa a se questionar o que você fez de errado. Isso. O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Será que eu não incentivei? Será que eu não coloquei no tatame Isso, o tempo todo? tudo isso. Será que não coloquei jogos? Não então fez você... o tatame que você diz, é o tal da tummy time? Time. Entendi. Pensei tudo isso, exatamente isso. E aí também, para isso, será que meu filho... Já comecei a desconfiar. Será que meu filho tem de diferente? Porque eu já imaginava pelo distúrbio do sono. E o Miguel, a Maria Luísa era uma que sempre foi assim. Além de tudo, ela ficava com todo mundo. Então, ela ia no shopping com a minha tia, na festa de casamento, ela brincava com todo mundo. E o Miguel era assim, eu ia no banheiro, ele ficava na porta do banheiro. Eu Isso tava com trabalhando com 1 ano. Eu tava trabalhando, ele ficava sentado aqui no meu pé, brincando assim com o carrinho, mas colado com a mão na minha perna. Assim. Nunca descolou de mim. Buscando contato. Isso. Buscando tato. Sempre comigo, assim. E aí todo mundo, Lilian, mas aí eu passava no médico, no começo normal, até que no momento a médica falou, vamos investigar? Vamos, né? Vamos investigar. Só que aí, ao mesmo tempo que você... né? Por favor, só que ao mesmo tempo que é o por favor, porque eu já imaginava, começa a bater um pânico. E se for, entendeu? Porque no começo a O hipótese... que eu vou fazer? Exatamente. E aí você começa a investigar o que pode ser. Você começa a jogar no Google sintomas. Ah, E é no a Google pior coisa. coisa. Tem Porque aí você já fala, meu Deus do céu. Aí começa, aí você fica com muito pânico. Aí eu me virei pro meu marido e falei, será que é autismo? Será que é Asperger? Porque no começo era diferente. Tava começando a juntar. A Asperger era separado e o autismo Era outra coisa. E aí, ou se é alguma coisa, meu marido falou, pode ser também um atraso, pode ser tudo, né?
E aí, ele, com 3 anos, ele ainda não falava. Ele falava, eu entendia tudo. Ninguém mais entendia. Mãe entende tudo. Sempre falam pra mim, né? Liga a tecla SAP. Sim, exatamente. E falavam que era um Minion. Nossa, cadê o Minion? Todo mundo, cadê o Minion? Porque ele... Parecia a linguagem dos Minions mesmo. Mas aí, entre fono, neuropsicóloga, ai, gente, terapia ocupacional. Uma equipe super preparada. Né? Não fechou o diagnóstico. Falou que era o TDAH e que não era autismo. E aí... Caramba, depois de tanto tempo ainda, depois de todas as lutas... Exatamente. Mas é porque é um diagnóstico muito complicado de se dar. Não é um diagnóstico fácil, tem muita subjetividade. É porque a partir do momento que você dá o diagnóstico, tudo muda, né? Sim. E aí, se você rotula, né? Dá o diagnóstico, não, e também tem isso, quando você dá um errado. diagnóstico, você rotula, né? Eu não sei, essa história de sempre estar em busca de um diagnóstico, eu não sei, eu acho isso, eu acho que também não é saudável, rotula, e às vezes a mãe fica naquela saga, não, preciso saber o que meu filho tem, Mas isso começa também a trabalhar, ver o que traz um alívio de sintomas para o seu filho, o que é bom para ele, você não precisa necessariamente ter um diagnóstico fechado. Mas às Tudo vezes, é diagnóstico também hoje em mas dia. ter diagnóstico também te leva à possibilidade de direitos. Sim, Sim, né? também, eu entendo, com certeza, Então, certamente. Mas é uma fecha paranoia de... portas. Isso. Fecha a porta. Por Entendeu? exemplo, matrícula de escola. Isso. Fala. Que fui fazer matrícula do Miguel numa escolinha do lado da minha casa. E o Miguel chorou. E aí... Só que ele já tinha estudado em uma outra escola e eu tive que tirar ele porque ele começou a morder todo dia a mesma menina. E ele sempre foi uma criança muito dócil. Só que ele cismou de morder a mesma menina. O hiperfoco. Que era a menor da sala. Não é nem isso, é porque os meninos, no começo, ele veio uma semana assim, cada dia uma mordida e sempre era de menino. Ele não mordia os meninos de volta, ele percebeu no instinto dele que ele deveria morder alguém. E que, já que ele não conseguia morder os meninos, ele foi atrás da menorzinha. E eu não tava conseguindo resolver isso. Eu falei, eu vou tirar ele, eu vou ter que fazer, até ele entender que não pode, que isso tá errado. Eu tirei ele. E ninguém raciocinou dentro dessa escola para de repente tentar entender o porquê dele morder essa criança, nada? Não. Todos Como os era? relatórios dele vinham perfeitinhos. O Miguel fez lanchinho, o Miguel fez não sei o quê. Sempre perfeito. E nunca ninguém te chamou pra conversar, Lilian. Eu acho que a gente precisa investigar nada. Não. Só no dia que eu fui fazer a matrícula dele num colégio que outra escola. vou evitar falar o nome, porque... Sim. Mas aí cheguei, tava dando documentação. Aí a menina falou assim, só um minutinho que a coordenadora quer falar com você. Porque aí ele tava chorando muito. Eu acho que a coordenadora observou. Ele tava com 3 anos e meio e ele tava de fralda. Porque O desfraude dele também. os meus 2 filhos demoraram muito pra desfraldar. Muito. Eu tentei, comecei com um aninho e meio. E eles não desfraldavam, assim, simplesmente não desfraldavam. E depois de fazer de tudo, aí eu ia fazer matrícula na escola, não ia deixar ele de cuequinha pra ficar fazendo as necessidades. Não tinha como. Aí ela me chamou e falou assim, mãe, teu filho tá com quantos anos? Eu falei, 3 anos e meio. E ele ainda usa fralda? Sim. Ele tá chorando muito, né? Hoje ele não tá no dia bom, mas ele não costuma chorar tanto, assim. Ele chorava mais de bebezinho mesmo, pequenininho. Depois ele melhorou muito, assim. É porque é um mundo que ele às vezes não conhece, ele não se sente confortável, né? E começa a gerar uma agonia ali, né? Isso. Na verdade, ele queria ir no parquinho. E eles não deixaram, e aí gerou uma crise. Só que eu não é não. Por isso Eu que ele nunca tava fui, chorando. deixa ele, porque não, nunca foi assim. Não é não. Não é não. E acabou, vai chorar? Vai chorar. Só que aí eu falei, depois a gente conversa, porque aí chega Em casa na a casa do gente filho. conversa. Em casa a gente conversa que toda mãe faz e desde pequenininho, porque tem que educar. E ela pediu o quê? O que ela pediu pra você? Ela não pediu nada, ela só falou assim, olha mãe, sinceramente, a gente só tem uma vaga na turma. E o seu filho precisa passar no psicólogo. Desculpa te falar, mas ele tem alguma coisa que precisa ser diagnosticada. E a nossa turma não pode atrasar, que a gente já tem uma criança especial. E eu falei, mas meu filho não tem diagnóstico de nada. Como que você tá falando que ele é especial só de olhar?
Que ele é neurodivergente, que ele é viu, gente? neurodivergente. É que ela utilizou... Sim, eu sei, mas hoje em dia é neurodivergente. Sim. É. E aí eu falei, ele não tem diagnóstico. Aí ela, não, mas eu de bater o olho eu já sei. Agora imagina quantas mães... Não passaram por ali. Exatamente. Nossa, se eu de já bater o olho você já poder afirmar que a pessoa tem alguma coisa, É olha... muito triste quando a gente vê esse tipo de comportamento de pessoas que a gente espera que tenha um mínimo de empatia, né? Com criança, Com especialmente. Né? Até porque, Bi, todo neurodivergente tem seus direitos, né? Tem seus direitos. Sim. Você quer falar um pouquinho sobre... Eu acho que a Lilian já trouxe ali um ponto em que a gente pode falar que é a Nenhuma questão da escola preferência. pode se negar a matricular um neurodivergente, não é Sim, isso? Exatamente. E independente da quantidade de crianças ali que tenham neurodivergência e depender até do nível de suporte, a gente precisa de um acompanhante, né? Exatamente. É que eu na verdade, cheguei em casa com tanta raiva, que aí eu comecei a pesquisar isso. Na época, eu não achei nada disso. Hoje em dia... Hoje em dia é mais falado também, né? Mas você sabe que, assim, eu não sei se é essa percepção de vocês, tá? Mas eu ainda percebo que por mais que a gente tenha uma lei especial, por mais que a gente tenha redes sociais que falem sobre o assunto, né? De diversas maneiras, vídeos, enfim, livros sobre... Ainda vejo muitas pessoas, principalmente aquelas que... tias, avós, que não sabem que existem o direito. Exato. Ou que... esquecem de ter empatia ali pela mãe, né? A gente, até puxando o gancho aqui, a gente viu um vídeo que viralizou, né? De uma mãe que preparou acho que parece que uma parente dela vinha do exterior para cá. E ela preparou ali junto com os familiares uma festa de recepção, se dedicou, estava super empolgada com aquilo. E, infelizmente, ela também tem um filho neurodivergente e ele... Enfim, não se sentiu confortável naquele ambiente, se sentiu talvez desprotegido, porque eles são muito sensíveis, né? E é isso também que eu ia... Eu passei o vídeo pra Lili, a Lili comenta, Lili, sobre esse vídeo que você se identificou. Fala um pouquinho sobre isso. Muito. No começo foi rotina isso, eu não conseguia sair com o Miguel. E algumas vezes eram algumas datas-chave que eu não queria perder. Como no caso dela. Porque com certeza ela sabe que o filho dela, quando sai, pode apresentar uma crise, mas a pessoa fala, vou tentar, pode ser que alguém me ajude, né? Mas tem situações que ou a gente não consegue nem a rede de apoio dá. E eu tava até contando pra Ju, né, que teve o aniversário de um sobrinho meu, que nós foi num restaurante japonês. Tava aquelas mesas gigantescas, assim, que juntou umas 4 mesas. E o meu filho entrou. Tava começando a servir o primeiro prato, meu marido nem chegou a comer. Meu filho começou a rodar de mesa aí embaixo, que ele puxar coisa da mesa dos outros. Começou a gritar, aí lá. Foi daquele jeito. Meu marido, aí eu falei, quer ir embora? Aí ele falou, não, fica aí, vou pegar o Miguel. Ele pegou o Miguel, deu uma volta, foi pro carro, ficou, aí ele voltou no final, para pegar uma água, tava todo mundo fechando a conta, ele pagou a conta, pagou a parte dele, porque quando a gente chegou, ele pediu a bebida dele, então, querendo ou não, fizeram a parte dele do rodízio e não comeu nada. Ou seja, não aproveitou. Nada. Né? A gente não pode mostrar esse vídeo, pessoal, mas depois a gente compartilha no Insta do Entre Surtos e Desabafos. Mas é uma mãe que fala que ela odeia o autismo. Sim. E existem muitos comentários acolhendo essa mãe, né, entendendo um pouco da dor dessa mãe e consolando essa mãe, mas tem muita gente que critica e fala, eu odeio autismo. O pessoal fala, não, odeio autismo, odeio filho. Gente, não tem nada a ver. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não tem essa máxima, não é? E assim, não dá pra gente julgar, não dá pra gente apontar dedo, sabe? Por favor, né, vamos ter empatia aí, porque não é fácil. Ser mãe de 2 crianças não é fácil. Não. Lili, aproveitando agora que a gente entrou nesse assunto, né? Eu li O Mundo Autista de Gabriel. E, assim, lindo. Parabéns pelo trabalho. Gente, que é o livro que a gente mostrou ali no começo. Junto com uma amiga. A gente fala muito... Com a Rosemary Lopes, doutora Rosemary Lopes, tá? Pela editora Miraculous, O Mundo Autista de Gabriel.
Gente, esse livro é uma É graça. fantástico, é lindo. É Você muito. gostou? Muito, e assim, eu até comentei com a Dil, assim, eu me emocionei muito, porque a gente vê muitas pessoas como nos comentários, ou às vezes até numa fila de supermercado, que Sim. você tem ali o direito de, né, ter uma preferência para atendimento, Sim. e as pessoas não entendem. Mesmo que você Sim. está identificado com o cordão, achei maravilhoso a explicação do cordão, depois, Sim. se você puder nos explicar aqui para quem está nos assistindo. Sim. Só que, além dos desafios, existe o outro lado que pouca gente fala, que é a beleza de ter um neurodivergente, porque ele tem um mundo todo especial. Porque às vezes ele coloca o hiperfoco em coisas que a gente não dá tanta importância, por assim dizer. E a gente descobre coisas fantásticas e a gente para e pensa, caramba, que felicidade ter uma pessoa tão especial para me ensinar a aproveitar tantas... Eu até me emociono porque, assim, é muito lindo, né? Assim, lendo, você consegue perceber e a narrativa, né, desse mundo é muito bonito. Então, assim, parabéns, queria te parabenizar. E queria que você contasse esse outro lado que as pessoas, às vezes, não dão tanta, talvez, importância. E é tão lindo. O autismo é aquilo mesmo, a gente odeia o autismo. Eu, especialmente pelas crises e pelas coisas que meu filho, eu sei que vai sofrer pelos olhos dos outros. Mas tem coisas que são tesouros para mim. A inteligência do Miguel ultrapassa, né, tudo aquilo que você um dia sonhou. Mais que tudo. Não, ele é muito inteligente, Muito, né? E ele gosta empático. muito de ciência, biologia, Muito, né? Me Não, ele ensina é fofo, tanto. Miguel é fofo, gente. E você falou que te ensina tanto, né? Quem é a Lilian antes dos seus filhos? E quem é a Lilian Eu nem depois? sei mais. É tanto. Isso se teletransportou até pro Sim. seu lado profissional, né? Sim, misturou tudo já, assim. Às vezes eu olho pro meu marido e falo: você lembra da gente antes dos meninos, assim? Gente, claro que a gente lembra, né? Mas assim, parece tão distante, né? Mas ainda existe, assim, eu vejo coisas nossas neles que trazem tanto orgulho, assim, sabe? Que eu falo, ai, que Deus é maravilhoso, age de formas lindas. Mas eu tento, ultimamente, trazer mais, até porque meus filhos vão crescer, estão crescendo. E eu não posso ficar para sempre também perdida nesse mundo, porque eles estão evoluindo, eles estão... Eu não posso ficar presa neles, na infância deles, no diagnóstico deles. Então, eu tento resgatar claro. quem eu sou. Que não é uma coisa Exatamente. fácil. Não. Especialmente Porque a gente sente falta de quem a gente era. Isso. Eu, às vezes, me ponho assim, principalmente na hora do surto, já perguntei, Senhor, por que eu escolhi ser mãe? Sim. Por Aí que, você tá vendo, Senhor? uma falando isso, a outra, ai, Senhor, faça eu ser mãe. E na hora do surto é isso. Você se Sim. pega assim, numa loucura. Você não sabe o que fazer. Sim. Você fala, gente, às vezes você acorda gritando às 8 da manhã, vai dormir meia-noite. Uhum. Não faça isso, não pula do sofá. Você vai se machucar, escova o dente, vai no banheiro, faz xixi. É o dia Então, inteiro. assim, é o dia inteiro. Come, mastiga direito, não engole rápido. Cuidado com essa bala. É o dia inteiro assim. Sim. Pontuando, falando. Então, assim, é difícil maternar. E só quem é mãe, assim, não quero me vangloriar ou colocar Claro, o pai claro. ou os avós em outro momento, mas o maternar é diferente, né? Porque é isso. Se você talvez fosse pai, por assim dizer, ele não estaria grudado em você. Não, eles nem têm esse instinto. Eles não têm esse Exato. instinto de ficar... por exemplo, a criança tá lá na beira do abismo. Claro que não tanto assim, né? Não vai chegar nesse nível. Eles vão falar, sai daí! A mãe já tá, meu Deus, pelo amor de Deus. Não, a mãe já tá se jogando. Já tô me jogando. Exatamente. Exato. Teve um caso até que meu filho, todo mundo, deixa o menino perto da piscina, ele precisa aprender que não pode entrar. E eu, deixa ele sair sai daí. Sai daí. Deixa o menino. Eu falei assim, vocês vão pular pra pegar ele?
Eu não sei nem nadar, mas eu pularia. Exatamente. Teve um caso que é muito sério, obviamente, que eu não sei os detalhes, mas que uma mãe não sabia nadar, o filho sabia, e ela deixou o colete salva-vidas para ele Olha poder só. se salvar. Sim. Então, assim, este é o nível Sim. da mãe. Obviamente, Sim. a gente sabe que existem casos Não, particulares. existem Mas também pais que sempre... Pais, Isso, exato. sim, Não sim. quero também subjugar. Claro. Mas é um mundo tão especial. Eu entendo. Né? Eu Tão entendo o que você quer especial. dizer. Aquela magia do ser mãe. Tá dentro magia pro bem e pro mal. Não, sim, magia pro bem e pro mal. Mas assim, tá dentro desse amor É algo assim visceral que você, da mãe. exato. Não que o pai não tenha esse amor. Bom, Tá no feminino isso. é Tá no isso. feminino. Tá no feminino. Eu Porque a ouço gente meu cuida até filho- dos nossos maridos, gente. Exatamente, Eu falo, exatamente. qual filho te dá mais trabalho? Isso é clichê. O marido Ai, o do meu filho. marido é um filho que me dá muito trabalho. É sempre assim. E aí você entra naquela paranoia, né? De, meu Deus. Sim. Lili, deixa eu te falar, se a gente tava falando, só pra atualizar o pessoal. Gente, a Lili é mãe de 2 meninos que foram diagnosticados dentro do espectro autista. Então, 2 meninos neurodivergentes. Só uma ressalva. O Theo tá no processo. Isso, então... Mas ele o Theo sim. é o mais novo, Sim. mas ele ainda não foi diagnosticado. Não fechou o laudo. Tá, mas assim, Sim. tudo indica que ele seja, Sim, né? sim. Então, por isso que ela tá falando do Miguel, mas também tem o Theo, Tem o Theo. né? Que é um sim. fofo também. Sim. E aí, você falou até agora, né, Lili, que você encontrou dificuldade nas escolas, e aí o que te chamou a atenção foi a dificuldade, o atraso na fala, Sim. né? O choro, o distúrbio noturno, né? O distúrbio noturno. Ele, além de ficar acordando, ele teve terror noturno também. Terror Juntou os noturno. dois. Tá. E é a forma de brincar que acho que é diferente. padrão, assim, pra quase maioria dos autistas que eu vejo. Ele Tá. pegava, toda a criança pega o brinquedo, quer fazer vrum, vrum, ele empilhar. E aí você levou ele Aí, enfim, quem que no final diagnosticou? Falou, não, é esse o diagnóstico tá dentro do espectro, do Miguel. Do Miguel foi Foi com o a neuro- doutora Rosemary, Que que ela falou, não é é neuro, só TDAH, ela é neuropsicóloga. Ah, tá. E aí- Foi a neuropsicóloga Isso, que... Isso, aí voltou tudo de novo. Entendi. E aí chegamos no... Tá. E a vinda do Theo, Teodoro, né? Isso, Na, chama de vi- Theo. na vida de vocês, como que foi, assim, porque você contou ali pra gente nos bastidores Sim. que existia também a possibilidade dele ter o espectro. Isso. E como foi isso na vida? Tava até comentando agora há pouco com a Ju. O Miguel, o autismo raramente vem sozinho. Ele traz comorbidades, né? Então, tem o TDAH do Miguel. E durante a pandemia, eu senti que o Miguel tava ficando com depressão. Assim, deprimido. Tava muito sozinho. Acho que a maioria das crianças tiveram esse momento, né? E com medo, porque a gente já sabe que a chance de uma criança com TDAH ter depressão já é bem alta. E aí eu comecei a notar uma coisa ou outra, e ele ficava, mãe, tô muito sozinho. Ele começou a falar, mãe, tô me sentindo... Um dia ele falou, tô muito sozinho, eu tô me sentindo muito triste. Aí eu falei, como que eu posso te ajudar? Aí ele falou, não tenho amigo, porque aí junta toda aquela coisa do autismo também, da pandemia, já não... Tá, e o que você quer? Quero um irmão. Aí eu... Nossa, eu só quero um irmão. só. Eu quero um irmão. Eu falei, E ele teve preferência de menino ou menina? ele queria um menino. E eu falei, mas pode ser menina. Eu vou amar minha irmã do mesmo jeito. Oh. Lindo. Eu fui voto vencido, porque na verdade eu ainda não queria. E o meu marido ficava, quer saber, vamos ter, eu quero hoje, sempre quis outro, vamos fazer, vamos. Mas não é assim, pode ser que não venha, pode ser que venha, pode ser que seja menino, pode ser que seja menina, e pode ser que venha neurodivergente e comece tudo de novo. Eu falei, você tá preparado? E ele falou, claro. Eu tô falando porque tô. Eu falei, é fácil falar, mas você tá preparado? Porque vem todo... Mas acho que a pergunta é se você estava preparada, né? É, sim. Eu achei que eu não tava, mas depois, hoje, né, eu sei que não tem muito isso. A mãe nasce o preparo, assim, Não vem com manual, não todas, né? claro, mas não vem com manual. Mas Deus sabe as necessidades, sabe? Então, Como foi quando você descobriu que você estava grávida? Que você fez
Você passou mal, fez um teste, como foi? Ah, meu tio. A Ju conhece. Meu tio Ah. fala assim: Tá com a cara você de tá grávida. E ele sempre acerta. Nunca vi isso. Ele olha pra todo mundo e fala: você tá grávida? Aí a pessoa fala: não. Aí ele fala: você tá grávida. A pessoa vai lá fazer teste, tá Tá grávida. grávida. Nunca vi isso. Meu tio é o rei. E aí eu falei, imagina. Só que aí eu falei, meu tio falou. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Eu tô grávida, tô grávida, tô grávida. Isso foi no Natal. E Nós vocês já estávamos vinham viajando. tentando há algum tempo? Não é que eu falei, vamos tirar o anticoncepcional. Só. Na verdade, eu nem tava pensando muito ainda. Eu nem tava tentando muito. A gente ia começar. Só que aí, quando eu voltei de viagem, eu fiz o teste. Grávida. Oh, Viagens, que né? Viagens viagens, ó. Pois é. E foi numa viagem mesmo. Eu sei, a gente Eu viajou também. junta. Eu Mas tô eu grávida. já tava grávida. Eu Eu tô passei até mal grávida. com o vinho. Estavam juntas. Ela tava passando mal na viagem. E aí eu que nós voltamos pro ano novo com ele também. Eu falei, aí eu trouxe o teste, você tava certa, eu tô grávida. Aí todo mundo, nossa, então veio aquele choque. Porque todo mundo falava, você precisa de outro filho, você é uma boa mãe, vai ser legal. Ai, todo mundo fala muita coisa, né? Todo Só que mundo aí, fala. isso, todo mundo fala. Todo mundo fala. Só que eu não sabia se eu tava preparada. E eu tive, quando o Teodoro nasceu, por todas as questões do Miguel, eu desenvolvi uma síndrome do pânico, né? Assim, quando falava de doença, qualquer coisa, eu já ficava, meu Deus, aí começava a dar falta de ar, não conseguia dormir, E aí, quando tava perto do Miguel nascer, eu comecei a ter um pouco disso. Inclusive, a ASMR me ajudou bastante, que foi numa época que eu conseguia relaxar, ouvir pra dormir, porque eu não tava conseguindo Você nem quer dormir. falar um pouquinho sobre a SMR? Eu acho que eu acho que hoje tá muito na moda, né? E eu acho que é muito válido para quem tem. Fala o que é, fala o que é. A SMR são. Eu esqueci exatamente a palavra, mas são gatilhos que Isso. servem para deixar você tranquilo, assim, para te relaxar. Isso. São o som de tapping, né? Ou sussurro, mas tem pessoas que têm o contrário. Meu marido, se ele ouve sussurro, ele fica. Em pânico. Ele em pânico, ele detesta. Aham. E legal. até barulhinho de massinha, essas coisas, pra mim, foi muito relaxante. E quando nasceu o Teodoro, eu fiquei com depressão pós-parto. Nossa. Que, na verdade, eu nem falei pra ninguém. Eu só entrei no meu mundo e eu só consegui falar disso depois de, acho que uns 2 anos. Porque eu me sentia péssima com o Miguel, porque eu não sabia se dividindo o meu tempo, que pra ele era tão importante o meu tempo, se era Suficiente, né? se era suficiente, se era injusto com ele, se eu tava sendo uma boa mãe. Como foi a recepção dele? Porque eu também tive essa vivência e, Sim. assim, pessoalmente falando, foi difícil. Sim. E como foi essa vivência para você da realidade? Porque uma coisa é ele pedir, outra coisa é ele vivenciar ali. E a minha filha chegou a falar para mim, mamãe, você não me ama mais. Eu não quero a sua irmã. Eu não Sim. quero a sua irmã. Então, assim, a gente sabe que existe... Não quero essa irmã. Não quero essa irmã. Mas o Miguel é tão amorosinho. Mas existiu essa... Não tem como fugir, ele ficou com um pouco de ciúmes. Ele ficou, mas ele ama muito o Teodoro. Assim. Ele sente como se fosse um presente mesmo. Não, pra e assim, ele, o sabe? Miguel, ele é um amor, assim, sabe? Ele como é que eu vou te dizer? Ele é amor. Você vê, sabe? Ele é um menino, assim, que conversa, ele te olha de uma forma diferente. Ele é um menino meigo, ele é um menino carinhoso, sabe? Poxa, eu vi o Miguel, não foram muitas vezes na minha vida, mas toda vez que eu o vejo, ele vem me abraçar. É a coisa mais fofa, assim, Pois sabe? É uma coisa genuína. E não é com todo É com- mundo, mas Ah. se ele gostar de você... Ontem eu fui fazer a matrícula do Teodoro, que eu troquei ele de escola. Ele abraçou a diretora da escola do Teodoro e eu precisei pedir pra ele soltar. Ele não soltar. Ele falou, mas eu gosto muito dela. E ele abraçava e eu... Caramba. Mas foi uma coisa natural, não foi... E Aí ela- como foi a receptividade dela? Muito uma fofa. Ela falou, também gostei muito de você. Vem estudar aqui também. Foi legal. E aí eles se dão bem. Bom, e aí Muito. o Theo também começou com as mesmas questões do Miguel. Atraso na fala, Sim. demora para tirar a fralda. Foi isso também que Exatamente. Mas teve mais... fez você investigar.
Tá. De bebezinho, eu não sei porque eu olhava pra ele, ele tinha alguns toques de bebê, que eu falava, não é normal. Uhum. E aí, o jeito, ele tinha algumas coisas que ele fazia, assim, umas piscadas diferentes, o jeito de mexer a mãozinha. Uhum. E com o passar do tempo, quando eu fui ver, assim, ele fez marcos mais rápidos até do que o Miguel em algumas coisas e outras mais demoradas. Só que ele começou, ele ficou um tempo que ele batia a cabeça no berço, no chão. E o Miguel não teve muito disso, entendeu? Então, pra mim, era um susto. E aí, o Robson tem uma prima que ela é esqueci o nome. Neuropata, que trabalha com óleos essenciais. Né? Fitoterapia. Fitoterapia, tá. Já tinha te perguntado qual é o nome, eu esqueço. E ela fez um bastão, falou para evitar o glúten, falou de alimentos anti-inflamatórios, que é a Natália, prima dele. E aí ela deu um stick para ele e pro Miguel, que quando eles estão sentindo nervosos, assim, deprimidos, que é para cheirar essa essência de lavanda com mentolada, enfim. E aí só dele ter, ele já se acalma. Então, até a rotina e evitar os alimentos anti-inflamatórios ajudou muito, assim. Entendi. Você acha que isso fortaleceu o seu casamento? Sim, muito. No começo, foi tudo muito rápido na minha vida do Robson. A gente não conseguiu namorar muito tempo, né? Então, foi avassalador, tudo avassalador. Mas teve momentos que eu pensei, será que a gente vai conseguir ficar muito tempo? E o medo, porque eu tava já grávida do Miguel e foi tudo, assim, muito rápido. Mas eu descobri um novo homem, ele mudou muito, eu Coisa também. boa, né? Te ajuda muito. Muito. Lili, deixa eu te falar, a gente tem um momento aqui, que é o momento Rivotril. Você vai ser a primeira participante desse momento. Que é um momento leve de descontração, que você pode contar, assim, alguma coisa que você tenha ficado... Que você surtou, assim, e desabafou. E qual foi a sua válvula de escape então. pro seu surto? Olha, acho que o surto recente que eu tive mesmo, que foi o que eu mais surtei mesmo recentemente, foi o Teodoro dentro da privada. Dançando. Eu fui jogar a fralda dele e ele simplesmente quis entrar, porque era água, ele tava com calor. Vamos Ele tirou lá, né? a roupa, porque eu tava trocando, eu tinha tirado Mas ele foi de fralda. Cabeça? Não, ele ficou dentro e começou a pisotear e jogar a aguinha com a mão, com o pé, dentro da privada. Meu Deus do céu, gente. Eu olhei aquilo e falei, eu quero sair daqui. Você não sabe, não sei se eu já enxugo. Isso. Ou se eu coloco no banho. Eu queria gritar e aí eu dei banho nele. Na minha cabeça, assim, não chora, não surta, deu banho nele. Aí eu fui pro quarto, fechei o quarto, eu comecei a gritar, porque eu tava doida. Porque aí, nisso, o Miguel falando, porque ele tem hiperfoco, ele fala muitas horas seguidas da mesma coisa e ele quer que eu ouça. Fica, mãe, mas não era Jurássica, não sei o que, não sei o que. E aí, o Teodoro lá, eu trocando, e o menino na privada. E ele foi te contando assim, toda a história do desenvolvimento da humanidade. Exatamente. Miguel. Exatamente. Imaginando ele, isso. pulando assim, e outros dinossauros. Você tá prestando atenção em mim? Você tá me ouvindo? E eu fiquei parada, assim, paralisada. Eu falei, não... Deixa eu surtar um pouco, deixa eu sair da minha cabeça. Aí minha alma saiu e aí eu voltei. Não, respire. E aí você teve que contar até 15 e depois voltar, Acho né? que não foi nem 15, acho que foi 1000. Lili, me fala uma coisa. Ai, gente, o papo tá muito bom. A gente acho que ficaria a gente aqui um precisava mais tempão, de um mas a gente precisa episódio. acelerar. Lili, sabe o que eu ia te falar? Que recado que você dá, assim, pra uma mãe que tá passando por tudo que você já passou, né? Tudo que você tá passando agora também, que tem um filho com um diagnóstico dentro do espectro autista, assim, que mensagem, que você tá passando pra esse pai que tá assistindo a gente, pra esse familiar? Vamos lá. Olha, eu sei que não é fácil, né? Não é difícil você perder a idealização que você fez do seu filho. Que eu acho que para nós o mais difícil é tirar da cabeça aqueles sonhos que a gente construiu em cima de que ele fosse assim, desse jeito. Para que ele não possa ser, mas para a gente se desconstruir, a gente precisa se desconstruir. E ter fé e paciência, porque quando a gente chega na beira da exaustão por muito tempo, muitas vezes,
Mas Deus sempre manda uma carga a mais, sabe? De Uhum. paciência, assim, vai, tá acabando a vida, vou mandar mais um bônus. E indo, assim, de dia por dia após dia, até que melhora as coisas. A gente enxergar também, não só o lado ruim do autismo, e enxergar a beleza que tem em algumas coisas, que não são tudo, e não tô generalizando todas as crianças, porque eu sei que tem lógico. situações Sim. e níveis que são diferenciados, mas a gente tem que aprender a amar cada detalhe do bom e do ruim. É isso. Aceitar não amar o ruim, mas aceitar o ruim e amar e valorizar o que é bom. E aprender também, tirar de tudo isso muito aprendizado, né? Exato. Se reinventar. Se você quiser ser a mesma pessoa, isso não vai funcionar para você. Você tem que renascer. Quer deixar um recado pro Thay e pro Miguel? Porque o YouTube E pro maridão, né? Fica eterno pro maridão aí, sim. Quem sabe onde Olha eles aqui. assistem esse vídeo aqui. Te peguei de surpresa! Eu falei! Bom, pro Robson, Marido. ai, gente, peraí. Ah, o silêncio fala também, filha, muito. Obrigado. É aí, Robson, Acho- olha aí, hein? Olha Acho aí, que ó. essas lágrimas já É o contaram amor, é tudo. É a gratidão, né, Lili? Muito. Por ele ter Meu parceiro de ser tudo. seu parceirão, ter te Isso. dado essas bênçãos que você tem. E não é fácil. Não é Muitas vezes é fácil. muito difícil. Mas sem ele, nossa, Não faria sentido. não vale nada, assim. Não vale. É isso. Nada faz sentido. E pros meus filhos, que eles são tudo pra mim. Ai, coisa Ai, linda, que lindo, gente. Tô muito linda emocionada. também. Gente, depois a Lili. gente vai deixar... Onde a gente acha que o teu livro, Lili, esse aqui? Olha, da editora Miraculos, ele tá na Martins Fontes, no site da editora Miraculos, no WhatsApp deles também, e também pode entrar em contato comigo. Tá bom, ótimo. então. A gente vai deixar tudo na legenda pra vocês depois. E em breve o 2. Ah, em breve o 2. Que é o Fala, Mundo fala. Distraído de Sofia. Ah, Fala que sobre o maravilhoso. TDAH. é isso. Lili, obrigada pela Que sua agradeço, presença, por Bi. contar um pouco a sua história, a sensibilidade, o carinho, que Deus te abençoe. Amém. Espero que tenhamos outra oportunidade. Obrigada. Foi um prazer te Lili, olha, conhecer. de coração. Obrigada, Eu Di. convido, a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos para montar esse pod, para poder estruturar ele tudo. E desde o começo, desde fevereiro do ano de 2024, foi que eu falei assim, eu tenho uma pessoa para fazer a estreia do pod. Eu pensei em você, de coração. Te admiro, acho Obrigada, você Di. uma menina 10, uma mãezona. Igualmente. E vai dar tudo certo na tua vida, porque Amém. Deus tá com você. Viu? Amém. Obrigada. Agradeço, gente. Obrigada, Beijo, Lili. gente. Obrigada, Dil. Beijo, Obrigada a obrigada, todos obrigada, que nos Bi. assistiram. É que Deus isso. abençoe. Gente, não esquece, ajuda a gente aqui. Curte, Até o próximo compartilha, episódio. tá bom? E pode surtar. A casa é sua. É isso. Um beijo. Beijo.